Começa agora o programa Futebol Gaúcho ao vivo. Confira as atrações do programa de hoje. Eu conversei com Bolívar, o general multicampeão colorado, e ele nos falou dos seus planos no futebol. A nossa repórter Júlia Goulart entrevistou Daniel Bins, um dos árbitros de maior destaque do atual quadro de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Você pediu mais entrevistas sobre categoria de base. E está aí. Agora o entrevistado é o técnico Felipe Endres. Série A, Série B, Libertadores e muito mais. O programa será apresentado por João Batista Filho. Quebra tudo, JB. Está no ar o Futebol Gaúcho ao vivo desta segunda-feira. Fala, minha gente, boa noite. Estamos no ar com o Futebol Gaúcho ao vivo, aqui no seu Facebook, no ar para falar sobre as coisas do nosso estado, para falar, por exemplo, na sequência, com o capitão Bolívar, do Internacional, um dos verdadeiros capitães que o Internacional teve, o cara que ergueu uma Libertadores da América, conquistou um símbolo na história colorada. Mas antes da gente falar também sobre as categorias de base do Grêmio, que você está pedindo bastante, a gente vai falar aqui, sobre o WhatsApp do canal Futebol Gaúcho. Você já sabe, no Facebook, no Twitter, no Instagram, canal Fute Gaúcho. Mas a novidade é o nosso WhatsApp. Afinal de contas, você pode participar conosco também nesse número aqui, 51 994 10 5945. Repetindo para você, 51 994 10 5945. Anota o número, salva aí nos teus contatos e participa conosco. Aliás, participa também para saber sobre as coisas dos times do interior do estado do Rio Grande do Sul. E na semana que vem não vai ser hoje, tá? Vai ser na próxima semana. A gente vai falar sobre o Glória. O Glória que vai estar de aniversário. Alô, pessoal de Vacaria, tá aqui, essa bela camisa no nosso programa. A gente vai falar mais. Vai ter show dos Monarcas na semana que vem e a gente vai bater um papo sobre o Glória. Mas antes, eu falei em bater um papo. O papo agora, gravado pelo nosso querido Alex Bagé, que hoje está participando da transmissão do jogo do Internacional, é com o Bolívar, um capitão de verdade no Internacional. Bolívar faz uma transição agora daquele jogador que parou, mas que organizou e entendeu muito bem o momento de parar, mas agora para uma transição de treinador. E pelo que a gente está acompanhando, pelo menos à distância, está buscando uma preparação para isso, buscando estágios, buscando cursos. Em que estágio está nesse momento essa transição agora, saindo do gramado como jogador, mas permanecendo no gramado como treinador? Então, Bagé, agora, logo quando parei, passou um ano inteiro, né? Acabei aproveitando a família, né? Por esse tempo todo que a gente fica longe de casa, né? Mas eu acho que por viver tanto tempo essa rotina do dia a dia, de campo, eu tentei começar a carreira como empresário, né? Acabou não dando certo e eu vi não era o que eu queria para o meu futuro e acabei ingressando, falando com alguns técnicos para começar a fazer um estágio, né? Para ver adaptação, se eu ia gostar ou não. E foi uma coisa que acabou me cativando muito, cara, porque eu trabalhei com vários treinadores, a grande maioria deles falava comigo pela minha postura, pela minha liderança, pela maneira de conduzir, às vezes, a partida dentro de campo, que eu poderia, de repente, ingressar muito bem como técnico de futebol, né? E acabei fazendo estágios com o Mancini na Chapecoense, quando estava na Chapecoense ainda. Aí depois foi com o Roger e com o Mano, ambos, um no Atlético Mineiro e outro no Cruzeiro. Acabei ficando um mês com cada um, lá em Belo Horizonte. E agora vou fazer o curso da CBF Licença B, né? Que é obrigatório, que é uma sequência de um Licença B, o Licença A e o Licença Pro. A maioria dos técnicos hoje estão tendo que fazer isso, porque é uma exigência da CBF esses cursos. Então, agora em novembro eu vou a Salvador fazer esse curso de 11 dias para poder depois ter uma sequência. Eu lembro que da tua época de jogador sempre tinha um destaque especial pela tua maneira de atuar, né? Pela liderança, falar em campo, gesticular, sendo quase que uma voz dos treinadores. Isso já passava na tua cabeça na época de jogador? Poxa, um dia parando,
eu vou me dedicar a isso, eu vou buscar ser treinador, ou isso aconteceu depois dessa parada do encerramento da tua carreira? Depois, isso aconteceu depois, mas eu me lembro que a maioria dos treinadores que eu trabalhei, eu acho que por jogar numa parte do campo onde você é favorecido, né, pelo ângulo que tem de ver a partida, né, de poder orientar os companheiros, alguns treinadores já comentavam isso comigo. E a partir do momento dos estágios que eu fui fazendo, eu vi que é essa carreira que eu quero seguir agora, porque eu sinto falta desse dia a dia, de treinamento, de viagens, de concentrações, coisas que a gente reclamava quando jogava e agora quer voltar novamente para essa rotina, porque era uma coisa que me fazia bem isso. E eu acho que por toda a experiência que eu tive, pela vivência, por poder passar tudo aquilo que eu aprendi agora para outros jogadores, eu acho que isso é importante. E eu acho que essa liderança também vai me ajudar muito. Eu acho que esse contato com os jogadores, que é uma coisa hoje que o Tite comanda muito bem, né? Essa gestão de pessoas, eu acho que é uma coisa que hoje eu sempre fazia muito bem. E a maioria dos clubes onde eu trabalhei, hoje eu tenho portas abertas, eu acho que por esse relacionamento com os jogadores. E acredito que tem tudo para dar certo agora nessa nova carreira. Você pegou um ponto que é interessante, que é a gestão de pessoas, né? O treinador ele precisa entender de alguma maneira os mais diferentes tipos, características de pessoas que estão num grupo. O jogador de futebol, na tua carreira de jogador e como jogador vitorioso, sempre chega o aplauso. Na carreira de treinador, tu sabe que é o contrário. O treinador já é meio que o vilão. Se ele ganha, ele não é notado, e se perde, ele geralmente é o culpado. Já parou para pensar nisso? Até por tanta experiência que tu tenha convivido com treinadores? Ah, já. A gente pensa, né? Até porque sabe que quando você chegar, não precisa nem ser num alto nível, né? A cobrança sobre o técnico ela é muito grande, né? E a culpa de tudo ela acaba sendo do técnico de futebol. Então, por ter vivido tantos anos jogando, a gente sabe que não foram só alegrias, né? Teve a parte da crítica também. Eu acho que a gente com o tempo tu vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com isso, né? Então acredito que vou saber tirar isso de letra. Eu acho que com tanto tempo vivendo esse esporte de emoção do torcedor, eu acho que você tem que saber também que não vai ser só alegria, né? Vai ter a parte que você vai ter que matar no peito, vai ter que assumir essa responsabilidade. E eu acho que quando você entra numa profissão como essa, eu acho que você tem que estar preparado, porque sem dúvida nenhuma você vê os treinadores hoje aí, os caras acabam envelhecendo muito rápido, né? Que é uma cobrança, muita pressão, uma cobrança muito grande. E daqui a pouco nem a gente que sofre tanto, o Bagé. Quem sofre mais acaba sendo os familiares, porque acabam acompanhando mais notícias. Por mais que a gente acompanhe também, mas os familiares acabam absorvendo isso aí e carregando esse peso maior. Mas eu acho que a família também ela tá preparada e apoiou sempre. E não vai ser diferente agora nessa nova caminhada. Já te pegou analisando futebol, já com a cabeça de treinador, e daqui a pouco dá aquela parada assim, pô, eu sou um cara mais ofensivista. Poxa, eu sou o cara mais defensivo. Ah, eu quero prestar atenção mais em esquema tático. Não, vou dar mais atenção na questão da qualidade. Como é que tu te desenha assim com esses pensamentos, esses primeiros passos, assim, projetando esse início de carreira? Ah, eu até me pego em casa, assim, às vezes, até brincando com um joguinho de botão do meu filho, porque montando alguns esquemas táticos, ver se o time estiver atacando por aqui, o que eu vou fazer numa situação que estiver perdendo uma partida, o que eu posso fazer para poder neutralizar, para poder buscar o empate. Então, tipo, coisas já colocando tudo em prática, né? Mas eu acho que, como eu falei antes na pergunta anterior, eu acho que por viver tanto tempo, você acaba vendo que tem certas situações que elas não mudam no futebol. Daqui a pouco você está perdendo, você sabe que precisa neutralizar por onde o time está atacando mais, você fechar aquele setor e dar amplitude no outro lado. E eu acho que isso, nos estágios que eu fui fazendo, tanto o Roger, o Mano e o Mancini foram pessoas que acabaram me dando uma visão melhor de jogo. E como a gente falou, não adianta nada você taticamente ser perfeito se você não tiver os jogadores na sua mão. Não adianta. Eu acho que você tem que saber as virtudes dos seus atletas, saber onde ele pode render mais.
Então acredito que é uma junção toda em que cada detalhezinho é importante aí para que você possa colocar o seu sistema dentro de campo. A tua família acostumou a tua vida inteira como jogador, com viagem, com ausência, daqui a pouco mudando de cidade para cidade. Isso volta de novo como treinador. Teve alguma conversa preparatória para isso? Ou fluiu naturalmente? Não, porque é de novo tu obtendo um sucesso na tua carreira, a gente sabe que isso vai acontecer, mudando de lugar, convivendo com essa pressão. Eu acho que a maior preocupação ela acaba sendo com a escola, né, das crianças, porque o meu início eu quero começar por baixo, pela uma equipe menor, fazer um trabalho com calma, então eu quero poder seguir sozinho, pelo menos no início, e a gente espera que se concretize uma lei que está entre os treinadores, que o Tite e o Mancini estão encabeçando isso, de cada clube ter por temporada 2 treinadores, né? 2 trocas de treinadores, né? O limite. Então quer dizer que você tem um trabalho de 6 meses garantido, né? Então espero que isso aconteça, porque não pensando só no meu caso, mas com os treinadores também que já estão há tanto tempo, e a gente vê N casos aí de treinadores que acabam ficando 4, 5 partidas e tem que voltar para casa novamente. Então a família ela está preparada. Eu acho que quando eu acabei conversando isso com a minha esposa e com meus filhos, o Thales já está com 17 anos, está um moço, daqui a pouco está correndo de casa, tem a Vitória de 10 anos, que essa fica mais com a gente. Então eles vão estar preparados com isso, sabe que é o que eu gosto de fazer, a minha vida inteira ela foi isso, tudo que a gente tem hoje foi graças ao futebol. Então eu quero poder seguir essa trilha minha aí numa nova carreira aí, porque o futebol me proporcionou muita coisa boa. Quem é o treinador que, se tu pudesse ter trabalhado, tu teria escolhido? Pô, esse cara aqui como jogador, eu queria que tivesse me comandado, que possa servir como um espelho para ti, assim. Eu trabalhei graças a Deus, com treinadores aí de ponta, né? Mas eu queria ter trabalhado com o Luxemburgo. Teve duas oportunidades de trabalhar com ele, uma no Flamengo e uma no Grêmio, acabou não concretizando. E é um cara em que eu tive um tempo com ele de conversas pessoalmente, tentando me levar para os clubes, e eu vi que era um cara extremamente competitivo, um cara vitorioso, pegou o Sport esse ano, agora se encontra muito mal, mas pegou o Sport numa situação complicada e colocou o Sport lá em cima, né, entre os 4 colocados, e foi o treinador que muitos aí que estão hoje se espelharam nele, um cara extremamente vitorioso, um cara que conquistou muitos títulos. Então foi um dos caras aí que eu não tive o prazer de trabalhar. Treinador ganha jogo? Ganha, eu digo, numa questão de porcentagem, eu acho que uns 30% a 40%, cara. Porque você trabalha durante a semana e o treinador passa tudo que tem que ser feito. Mas a execução ela é dos atletas, né? Não adianta eu passar durante a semana esse trabalho, vamos ter que jogar por aqui, se defender por ali, se dentro de campo não ser executado. Eu sempre falo isso, o treinador ele não pode entrar dentro de campo, ele passa aquilo que é feito durante a semana, mas a execução ela é toda dos jogadores. Se nós tivéssemos agora, encerrando esse bate-papo aqui no canal Futebol Gaúcho, a possibilidade, Bolívar está fazendo estágio, Bolívar pode estagiar em qualquer lugar do mundo com qualquer treinador. Quem seria o teu treinador escolhido? O Guardiola. Aproveitar, né? Guardiola, o Simeone é um cara também O estrategista. Estrategista, um cara que até um torcedor, uma época do Inter, brincou comigo, Bolívar, você vai ser o Simeone dos Pampa. Acho que é um estilo. Por ser um perfil de jogador muito parecido com como eu atuava, então é um cara também que vem crescendo muito rápido na Europa, né? Um cara que todos os clubes estão interessados nele. Então são 2 treinadores aí que eu tenho assim o prazer, quem sabe um dia, de conhecer. Olivão, obrigado aí. Vamos encerrar o nosso café aqui. Vamos lá. Agradecendo mais uma vez a equipe, em especial o Fernando, toda a equipe da COD, aqui da unidade 24 de outubro. Nosso convidado de hoje foi o Bolívar. Teria muito mais programa para fazer. Vamos combinar umas outras aí. Vamos lá, para seguir a resenha. Sim. Até mais. Grande abraço. Baita entrevista a Bagé, capitão Bolívar. Ergueu taça pelo Internacional tomando café. Aliás, não é novidade o Bolívar tomar café. Eu já sei de algumas histórias, alguns jogadores, o Cassiano
que hoje está jogando no Brasil de Pelotas, ele já contou essa história, que quando chegou no Inter, vindo de um clube menor, enfim, novinho, o Bolívar chamou ele para um café ali perto do Beira-Rio e disse, olha, aqui não tem vaidade, todo mundo é parceiro de todo mundo, tu é garoto, tá chegando, mas vai ter a tua chance e o Cassiano fez sua trajetória, tá jogando no Brasil de Pelotas. Por falar em Brasil, aliás, vamos ver os resultados das partidas das competições nacionais dos representantes gaúchos. Na última sexta-feira, o Juventude venceu o Ceará por 1-0, estreia do técnico Antônio Carlos Zago. Na sexta, também o Inter ficou em 0-0 com o CRB aqui no Beira-Rio, saiu vaiado pelo seu torcedor. No sábado, o Brasil de Pelotas perdeu para o Figueirense 2-0 lá no Scarpelli, em Florianópolis. Tem que se ligar ao Brasil, a gente já vai falar mais sobre isso. Ontem teve a virada impressionante, espetacular do Grêmio, 3-1 em cima do Flamengo, 2 gols do Everton, o Cebolinha, bela jogada do Beto da Silva e gol do Luan. Os resultados das últimas rodadas nos campeonatos nacionais dos times da Federação Gaúcha de Futebol. E a gente confere aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, que tem o Corinthians, primeiro colocado, 62 pontos, venceu o Clássico, está na liderança. O Santos, 56, é o segundo. O Grêmio vem logo atrás, 2 pontos atrás do Santos, 54 pontos, assim como o Palmeiras, que também tem 54 pontos. O próximo jogo do Tricolor é no Moisés Lucarelli, em São Paulo, na próxima quarta-feira, 19h30, o jogo do Tricolor, que vai com titulares, já disse Renato, mesmo aí para fazer essa preparação, manter a galera em competição antes da final da Copa Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro da Série B, a tabela é a seguinte, ó, o Inter, que joga hoje, a gente já vai falar sobre isso, 62 pontos, é o líder. O América Mineiro está 2 pontos atrás só do Colorado, tem que se ligar. O Ju, que venceu na última rodada, tem 49 pontos, está na 8ª colocação. Ainda sonha, é bem difícil, mas sonha ainda com uma vaga no G4. E o Brasil de Pelotas, o técnico Klemer vai ter que se ligar, 14ª colocação para o Brasil, 39 pontos, tem que abrir o olho, o pessoal lá da Zona Sul. Hoje, aqui um pouquinho mais, hein? Você assiste o programa aqui conosco, depois vai acompanhar o Internacional no Passo das Emas, Inter e Luverdense. Depois, amanhã, 20h30, no Bento Freitas, Brasil e Paraná. O Brasil tem que vencer essa partida para sair da situação caótica que se encontra. E também na terça-feira, aí, 9h30, 9h30, no Rei Pelé, CRB e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Estes, os representantes nacionais da galera que está fazendo bonito aí no nosso Campeonato Brasileiro da Série A e Série B. E tem um cara que também fez bonito durante a arbitragem nas competições, na Copa Paulo Santana, no Campeonato Gaúcho desse ano, que é o árbitro Daniel Bins. E ele conversou com a nossa querida Júlia Goulart. Futebol gaúcho vai passar agora um pouquinho pela arbitragem. E para isso, eu trouxe um dos árbitros mais carimbados aqui da Federação Gaúcha de Futebol, Daniel Nobre Bins. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho, Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel, para começar, né, nosso bate-papo, me responde, da onde que surgiu a ideia eu quero ser árbitro de futebol? Então, eu sempre fui do meio do esporte, né? Eu trabalhei com educação física e jogava basquete quando menino. Eu atuei muito tempo apitando basquete, apitava em jogos escolares, jogos da federação, atletismo, voleibol. E aí sempre eu tive interesse em fazer o curso de futebol de campo aqui da Federação Gaúcha e por muitos anos aguardei esse momento, até que em 2006, então, abrindo as inscrições, eu consegui entrar nesse processo aí. A gente sabe que a profissão de árbitro ela não é regulamentada, podemos dizer assim. Hoje tu trabalha com outra coisa além da arbitragem? Sim, eu sou funcionário público em Novo Hamburgo, professor de educação física. Trabalho lá na prefeitura, né, já desde 2011, conciliando daí as duas funções, né, como professor lá dentro de sala de aula e a arbitragem nos gramados.
professor tem que ser mais amigo e o árbitro já tem que ser mais aquela coisa, dar uma segurada que eu que mando aqui. Como é que é a relação do Daniel dentro de campo com os jogadores? Passou das 4 linhas, é mais aquela coisa, saiu, é amizade ou mantém a seriedade sempre? Eu costumo sempre dizer que os árbitros, cada um tem o seu perfil, né? O Daniel Bins é um árbitro que é mais tranquilo, né? Comparado a outros colegas que nós temos aí, é um árbitro tranquilo, que gosta de ganhar, de conquistar a confiança dos jogadores, estando bem preparado fisicamente, tecnicamente, tomando as decisões corretas, né? Mas claro que se daqui a pouco alguma coisa se exceder, se o comportamento dos jogadores estiver cedendo, estiver contestando, a gente tem que tomar medidas mais duras e sendo mais enérgico. Mas eu costumo levar o jogo mais tranquilo, tentando conquistar justamente a confiança dos jogadores, mostrando que eu estou bem preparado dentro do campo de jogo. O futebol gaúcho, ele é nacionalmente conhecido por ser um futebol mais pegado. Até o próprio Campeonato Gaúcho, a gente sabe que ele tem essa característica. Como é que é arbitrar um jogo de Campeonato Gaúcho para que ele não fuja do teu controle, sabendo que é um jogo com um futebol mais pegado? Com certeza, essas diferenças nós sentimos muito agora. Por exemplo, eu que estou atuando no Campeonato Brasileiro da Série B, quando nós saímos para fazer um jogo de Campeonato Brasileiro Série B Brasil afora, é um jogo muito mais técnico, muito mais tranquilo naquele aspecto disciplinar. Eu costumo dizer que o aspecto disciplinar é um aspecto disciplinar técnico, não é aquela loucura que a gente coloca do Campeonato Gaúcho, onde a gente tem muitas situações de conflito entre os jogadores, uma disputa muito acirrada, né? o jogo mais pesado mesmo. Mas isso acaba, o Campeonato Gaúcho, por ser forte, por exigir bastante da nossa arbitragem, a gente acaba tendo uma tranquilidade maior quando a gente sai para fazer os jogos pela CBF do Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Série B. O Campeonato Gaúcho, então, te prepara para qualquer outro jogo. Com certeza, o nosso campeonato é muito forte e até esse é um dos motivos que a gente tem aí o quadro da arbitragem gaúcha, considerado um dos melhores do Brasil, muito respeitado justamente por ter essa dificuldade para a gente conduzir os jogos aqui do Campeonato Gaúcho, por ser muito pegado mesmo. Você me disse que começou em 2006, 11 anos. Aquele jogo que te marcou, que agora no que eu falar do jogo que te marcou, já veio ele na tua cabeça. A gente costuma falar que o jogo mais importante do árbitro é o próximo jogo, né? Porque é o jogo que vai te garantir a sequência. Não adianta a gente fazer um grande campeonato e chegar lá no último jogo e ter algum problema que vai ficar marcado por aquilo ali. Mas com certeza os jogos de maior expressão que eu fiz aqui foram as 2 decisões das semifinais do Campeonato Gaúcho do ano passado, né, com Inter e Caxias ao jogo da volta, lá em Caxias, que acabou indo para as decisões por tiros penais, e o jogo anterior também que a gente tinha trabalhado, do Inter e São José, e o Grêmio e Juventude, também pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. A nível de CBF, o jogo que eu considero de maior expressão foi o jogo que eu trabalhei entre o Botafogo e o Bahia pela Série B em 2015, que era uma reta final lá, os 2 times, um era primeiro, o outro era terceiro, estavam se definindo as classificações, quem iria subir de divisão. Com certeza aquele foi um dos jogos mais importantes também na minha carreira. Você me contou que apitou alguns jogos de categoria de base. Tem jogos de categoria de base que é mais pegado que jogo do futebol profissional? Tem, dependendo, algumas circunstâncias se tornam, né, mais difíceis e mais pegadas, com certeza, até por algumas decisões que tu possa tomar. A gente sabe que daí jogos de categoria de base, né, os meninos estão com uma adrenalina um pouco maior, às vezes é difícil de controlar as próprias comissões técnicas, o envolvimento dos pais fora do campo de jogo acaba também trazendo um ingrediente a mais para o controle de jogo. Mas depois que tu passa, nós trazemos uma experiência da várzea, né? Quando nós apitamos na campos da várzea aqui mesmo em Porto Alegre, Municipal de Porto Alegre e outros campos aí pelo estado, onde tu não tem segurança nenhuma. Então, quando tu começa a trabalhar com a base, né? Que tu tem toda uma estrutura, já times mais estruturados, com tribunal de justiça desportiva, com policiamento ou segurança, as coisas ficam bem mais fáceis do que aquele barro que tu amassou na várzea, né? Mas sim, às vezes a gente enfrenta situações de dificuldade que a gente tem que exercer a plenitude ali da arbitragem para poder passar batido. Barro que tu amassou na base. Qual foi o barro que tu amassou, assim, uma situação bizarra que aconteceu contigo? Falta de material, transporte quebrado? A gente teve algumas dificuldades no Campeonato Gaúcho, 3 anos atrás, acho que 2014, 2015, fizemos um jogo em Frederico Westphalen, que tinha um protesto dos caminhoneiros, e nós chegamos em Sarandi já sem combustível e andamos mais uns 100 e poucos quilômetros até Frederico Westphalen, não sabíamos se voltar.
E aí a preocupação é, pô, onde é que nós vamos abastecer? Onde é que tem um posto? E realmente não tinha nenhum posto, e aí a gente, né, acabou aquela preocupação de voltar até a Sarandi, onde nós conseguimos abastecer e retornar. Então, as próprias viagens que a gente tem várias situações que nos colocam em situações complicadas e às vezes engraçadas. E a questão de campo de jogo, eu já peguei campo que o barro ia até o joelho, né, que não tinha condições de jogo, claro que não eram jogos oficiais, mas eram torneios de categorias de base em que nós íamos para o campo de jogo chovendo e o barro na canela e nós tínhamos que tocar o campeonato porque tinha data para terminar, então foram situações bem adversas que a gente teve que contornar de certa forma ali. Essa pergunta que eu vou te fazer agora é a pergunta que todo mundo quer fazer para um árbitro. Como é que é a sensação, não só da tua família, da tua mãe, claro, mas assim, como é que, além da família, como é que tu faz para que os xingamentos e aquela relação mais hostil com a torcida não invada o teu espaço enquanto pessoa, para que não te ofenda e não te abale no jogo? Eu acho que é muito a questão do perfil do árbitro. Eu sou um árbitro bem tranquilo, que consigo filtrar bem essas situações. Já passei por várias situações. Nós tivemos ali em 2014 ou 2015 um jogo entre Grêmio e Brasil de Pelotas, eu me lembro, que gerou toda uma polêmica, porque eu tinha uma foto numa rede social minha, que eu tinha a arena de fundo de terno e gravata, mas que representava naquele momento o auge da minha carreira, que havia sido a reserva que eu tinha feito para o Voaden na final do Campeonato Gaúcho, então representava para mim. Mas aí os torcedores, com aquela questão passional, já ligaram lá, o Daniel vai apitar um jogo do Grêmio e Brasil, a foto dele tá na arena, ele é gremista, ele vai nos sacanear, né, vai nos complicar no jogo. E aquilo serviu para me fortalecer dentro do campo de jogo. A gente fez uma excelente preparação, acabamos zerando a partida e não tivemos problema nenhum. Mas são situações que surgem e aí vai muito do árbitro. Eu sou um cara tranquilo, que lido muito bem com as críticas, com essa questão de torcida, de excesso, da questão passional, né? Tento trazer para o lado da razão. Claro que se exceder alguma questão de violência, a gente tem que tomar as atitudes, né, que cabem a gente. Daniel, muito obrigada, sucesso aí no andamento da tua carreira por os gramados do Brasil afora. Obrigado, eu agradeço, estamos aí à disposição, né? Esperamos aí terminar esse ano excelente, já fizemos um excelente Campeonato Gaúcho, que o ano que vem o Campeonato Gaúcho tem de ser muito difícil, que a gente possa também passar batida aí com todos os colegas da arbitragem. Daniel Nobre Bins, aqui no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia! Falando com o Daniel Nobre Bins. O cara se atrapalha com a bola aqui, né? Mas tudo bem. Valeu, Júlia! Conversando com o Daniel Nobre Bins, que é árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. Agora, minha gente, a gente vai falar sobre Libertadores da América. E eu quero que você acompanhe aqui as tabelas do que aconteceu recentemente no Lanús e River. Confronto na semifinal da competição. O Lanús conseguiu uma virada histórica, sensacional, na última terça-feira em La Fortaleza, no conglomerado das duas partidas 4-3. Para o Lanús é o grande finalista, assim como o Grêmio. O tricolor do técnico Renato Portaluppi, que não jogou bem, acabou perdendo na sua casa por 1-0, mas não importa, o que importa é que está na final. Aqui, ó, o tricolor no placar somado, 3-1 para o Grêmio. Agora, na quarta-feira, dia 22 de novembro, nesse mês ainda, às 9h45, quarta, 22 de novembro, guarda aí na sua agenda, aqui na Arena do Grêmio, confronto de ida. Jogo de volta, dia 29 de novembro, às 9h45, em La Fortaleza, aí sim, no bairro de Buenos Aires, Grêmio e Lanús. E, aliás, tem um recado importante para você que está nos assistindo aqui no canal Futebol Gaúcho. O Grêmio está pedindo para você ainda não comprar ingresso, ou pelo menos não entrar em agências de turismo que estão dizendo que já tem ingresso para o jogo. Não! As duas direções, Grêmio e Lanús, estão conversando para chegar a um acordo. Existe uma previsão no regulamento, inclusive da Conmebol, de 4.000 ingressos, mas isso precisa ser acertado. E aí, só quando tiver a informação oficial, a gente vai postar aqui no canal Futebol Gaúcho, com as declarações do presidente Romildo, do pessoal do Grêmio, do Thiago Floriano, que trabalha lá no departamento do torcedor. E aí sim é seguro para você comprar. Então, se alguma agência de turismo ou alguém diz que tem ingresso, que vai lhe vender um pacote, não é verdade. Infelizmente, isso ainda não está acertado, não está ajustado. Não vá passar uma aventura lá na Argentina. A gente espera o Grêmio campeão da Libertadores, mas com todo mundo com ingresso verdadeiro e comemorando em La Fortaleza. Bom, minha gente, para continuar falando de Grêmio, eu quero falar, a Júlia, na realidade, vai falar com um cara que trabalhou um bom tempo no Tricolor, substituiu esse ano o Renato Portaluppi na Casa Mata da Arena, participando inclusive de competição oficial.
Felipe Endres, que não está mais na base do Grêmio, mas você pede sempre para a gente falar de categoria de base, é a vez de saber sobre alguns jogadores da base que a Júlia conversou com o Felipe Endres. Hoje, o Futebol Gaúcho vai falar um pouquinho mais do futebol de base. E para isso eu trouxe Felipe Endres, que é um técnico carimbado aqui no Futebol Gaúcho, para falar um pouquinho disso. Felipe, seja bem-vindo ao Futebol Gaúcho, um prazer conversar contigo. Obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui participando com vocês. Quem te conhece sabe que tu tem uma história muito boa e muito longa no Grêmio. Na tua família, a família Endres tem uma marca do Grêmio, mas tu teve passagem pelo Juventude e pelo Caxias, também, né, nas categorias de base. Quero que tu conte um pouco mais da tua história no futebol gaúcho antes do Grêmio, que tua história é totalmente no futebol gaúcho, né? Sim. Bom, eu comecei propriamente como treinador, né? Eu fiz estágios, enfim, isso antes, quando eu era mais novo, mas propriamente como treinador eu comecei no Porto Alegre em 2008 e como treinador em 2010, né? Era treinador da categoria sub-20, aí fiquei um ano à frente do Porto Alegre, saí, fui para o Caxias, fiquei um ano no Caxias, saí, fui para o Juventude, fiquei quase um ano no Juventude na categoria sub-17, fui para a Austrália, trabalhei lá com um time de transição, time B, né? Que era, na altura era sub-24 lá, voltei, aí acabei indo para o profissional do Juventude, saí, retornei ao Juventude como treinador da sub-20 e agora o Grêmio, equipe de transição, né? Então essa é a minha trajetória. Na tua opinião, assim, o que o treinador da base precisa ter de diferente do treinador da equipe principal? Tu treinou o Juventude principal e também treinou o Juventude, né, nas categorias de base. O que tu precisa ter? Aquela paciência a mais? Uma força a mais? Eu acredito que o principal, assim, a relação com o menino é diferente da relação com o adulto, né? A relação com o menino, normalmente, eu gosto de explicar um pouco mais, falar um pouco mais, mostrar para ele o porquê que eu estou fazendo, né? Não só fazer por fazer. Já na categoria mais velha, assim, não só o profissional, mas também no transição, muitas vezes eu não precisava explicar o porquê dos porquês. Simplesmente pedia e eles executavam, né? Algumas vezes contestavam no sentido de querer aprender, mas faziam porque já tinham tido essa experiência. Alguém já tinha ensinado para eles determinados comportamentos e situações, né? Então, acho que esse é o grande papel, né? Uma coisa é o treinador, enquanto treinador, só treinar. Outra coisa é o treinador enquanto formador, né? Enquanto professor. Então, acho que para meninos ainda, 17, em alguns momentos até na sub-20, a gente é muito mais professor e ensinar valores do que só o futebol propriamente. Ainda sobre ser professor, a gente sabe que os clubes eles têm um trabalho com psicólogas, assistentes sociais, porque os meninos saem muito cedo de casa, constroem, né, eles acabam abdicando da infância, e aí às vezes isso pode desmotivar, principalmente quando volta das férias, né? Tá aquele tempão com a família e volta. Como é que entra o treinador aí para dizer não? Tem que seguir forte, tem que seguir firme, porque é o teu sonho, é o teu futuro. Eu acho que o papel não é só do treinador, né? Que nem tu colocaste, é também da psicologia, da assistência social, da coordenação. É uma conversa geral. Claro que a gente está mais próximo ali, a gente explica. Muitas vezes alguns atletas ficam chateados porque queriam jogar e no momento não estão jogando. Então acho que tudo isso tem que ser explicado, tem que ser colocado para o atleta, tem que ser explicado que a carreira não é do dia para a noite que se faz, né? Ele precisa de tempo, de amadurecimento, de aprendizagem. E isso demanda tempo, né? Não é em um ano que se aprende, em um ano que se vira atleta. Então, eu acho que o nosso grande papel ali é conversar, é explicar, mostrar que ele vai jogar, ou cedo ou tarde ele vai jogar. E uma situação que eu gosto de colocar para os mais novos, né? Na época que eu trabalhei com os mais novos. O grande objetivo deles não é ser titular na categoria sub-15, sub-17 ou sub-20. Ou no transição, é ser titular no profissional, é eles trabalharem para chegar no profissional, né? Então a gente tem que entender muitas vezes o menino, quando é mais novo, por alguma situação física ou técnica ou maturacional, ele ainda não está pronto para jogar, mas ele tem potencial. Então é importante o clube analisar isso e mostrar para o jogador. Ele vai jogar, ele tem potencial, mas por uma situação que foge ao controle, naquele momento ele não joga. Então, acho que isso é explicado para o menino, é importante explicar para a família, né? Que todos saibam que o clube cuida do menino, né? E isso é um ponto muito positivo, de sempre mostrar que o clube cuida do menino, né?
No início da carreira, a gente tem que preparar o menino, né, psicologicamente, saudade da família. E depois, quando sobe, tem que preparar o rapaz para não se deslumbrar. Tu continua sendo o pai, continua sendo o professor para não deixar subir para a cabeça? Acho que isso sempre, né? A gente sempre tem que conversar, sempre tem que explicar. Né? Eu te comentava fora do ar aqui, acho que no início da minha carreira eu tratava os meninos como sendo o irmão mais velho, né? E o grupo de transição do Grêmio serviu para mim também fazer essa transição de parar de chamar de irmão e começar a chamar de filho, né? Muitas vezes eu chamava eles ali, ô meu filho, escuta aqui, ô meu filho. Eu acho que tanto o irmão quanto o pai, a gente sempre quer o melhor, né, para o nosso familiar. E a gente sempre quer o melhor para o jogador, né? Então a gente, no meu caso, eu gosto muito de conversar, de explicar, de mostrar para ele que determinada situação ou é certa ou é errada, ou a situação, uma tomada de decisão dele foi num momento, a tomada foi certa, mas num momento errado. Então a gente tenta explicar, mostrar e falar um pouco da nossa experiência, né, para os meninos. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. E puxando um pouco a brasa para o meu assado, eu tive a felicidade de conseguir morar em 4 lugares diferentes, né? 4 países diferentes afora o Brasil. Então eu consigo ter uma experiência um pouco diferente e falar para ele, comentar com eles sobre essa situação, sobre determinadas situações de vida que possam ser úteis para eles na tomada de decisão da carreira deles, né? Agora, puxando para o teu trabalho que tu teve aqui no Grêmio, foram anos aqui no Grêmio, e, né, teve um projeto novo que foi a equipe de transição. E uma, né, das coisas que a equipe de transição fazia era viajar quando o profissional não podia e também jogar contra equipes profissionais nos campeonatos da Federação Gaúcha de Futebol, né, os campeonatos de terceirona, e, enfim. Como é fazer para o jogador? Como que tu tem que preparar o teu jogador para realmente aquela transição de não ser mais futebol de base, agora tu é um jogador profissional? Olha, eu acho que isso foi quando o grupo de transição foi criado, né? Ele foi criado 1 ano antes da minha vinda. E um ponto positivo ali é que os treinos eram sempre no CT Luiz Carvalho, ou se fosse em Eldorado, né? No CT Eldorado, a troca ali de roupa, o vestiário era no CT Luiz Carvalho. Então os meninos estavam sempre junto com os jogadores do profissional. Acho que isso era um ponto positivo, né? Ter essa conversa, ter essa resenha. Muitas vezes quando o treino era ali, a gente treinava em separado, mas algum jogador do profissional estava olhando, acabava o treino, pedia para conversar, pedia para comentar alguma coisa. Eu acho que essa integração é muito positiva, né? Eles saem da base, entram no transição, então acabam não estando no profi, mas fica ali, conversa com um, conversa com o outro, houve um papinho, e isso é bom. Às vezes treinam ali com os profissionais, e isso é bom. Acho que esse é o grande diferencial, né? Isso é que precisa. Eles ainda não estão no profissional, mas já começam a vivenciar isso. Eu acho que o fato que nem tu colocasse de disputar competições, não só da federação, mas esse ano, no caso, a Primeira Liga, e alguns atletas ainda jogaram num time reserva com o Renato no Campeonato Brasileiro, façam que eles não sintam o peso de jogar, né? Se a gente for olhar assim, a jogar pelo Arthur, pelo Patrick, Jonathan, já, enfim, os que têm jogado mais ali, o Conrado, em nenhum momento eles sentiram a pressão de estar jogando, né? Eles entram à vontade, jogam, entendem a grandeza do clube, a grandeza da camiseta e vestem e se sentem bem, talvez justamente por estarem ali vivendo esse processo de transição, de mudança de um vestiário para outro, né? Acho que esse é o grande fator ali, o ponto-chave do grupo de transição é esse, sabe? É dar essa vivência, né? Agora eu estava falando aqui, me lembrei de um caso, ano passado, acabou o treino, o Maicon pediu para conversar com o Jean-Pierre, né? Então, ele ouve ali o treinador, mas vai lá e ouve um jogador que é da posição, ouve um comentário, às vezes ouve alguma coisa que a gente não enxerga, que o jogador da posição enxerga. Acho que isso é sensacional e só faz com que o Grêmio cresça, com que o clube cresça e com certeza aí a torcida vai ter muitas alegrias aí com os jogadores que estão vindo. O grupo de transição, ele mudou, né, a vida de muitos atletas, mas e tu? O que ele mudou para ti? O que o Felipe não era antes do transição e o que o Felipe vai ser a partir de agora, depois da passagem pelo Grêmio? Acho que mudou bastante, né? Acho que em primeiro lugar, eu penso que eu amadureci mais, né? Acho que todas as experiências na carreira de um treinador servem para isso, para amadurecimento. E acho que isso foi o ponto-chave, assim, o fato de viver, não só os jogadores, mas eu ter vivido ali essa situação de disputar uma partida de um campeonato nacional,
já é uma grandeza diferente e com certeza vai me abrir portas, né? E acho que esse foi o grande momento, assim, né? Foi a minha 4ª demissão e eu saio do clube já triste pelo fato de ter saído, mas feliz pelo fato de ter trabalhado num clube grande, né? Um clube que nem tu falou antes, assim, o meu pai viveu 39 anos, então para mim era um sonho que eu tinha em trabalhar no Grêmio, né? Em viver o que meu pai tinha vivido, em dar seguimento à família ali dentro. E foram quase 2 anos, eu saio assim, ó, muito feliz, muito contente em ter trabalhado ali, em ter estado ali, em ter podido trabalhar com as pessoas que eu trabalhei, né? Acho que isso daí não tem palavras assim para agradecer e só levo coisas boas assim. Para mim, com certeza, foi uma porta importante que o Grêmio serviu, né, para mim, e foi um clube para mim hoje fantástico assim, com certeza o maior que eu já trabalhei até hoje. Tu que fez parte e hoje vê de fora, como é que tu resumiria a categoria de base e toda a estrutura do Grêmio, que é uma das maiores do Brasil, em uma frase, uma palavra? Como é que tu resumiria a categoria de base do Grêmio? Eu te resumiria como fantástica. Formadora de talentos, formadora de jogadores. Acho que a categoria se resume assim, né? Penso que está muito bem servida hoje ali, não só com os treinadores, mas comissões e, em especial, coordenação. Acho que o projeto que o Grêmio tem hoje é um projeto que, com certeza, a curto e médio prazo, vai dar muitos resultados positivos para o clube. Não só em formação de jogadores, mas em formação de treinadores, em formação de preparadores de goleiro. O clube está muito bem estruturado, muito bem servido. E não é à toa que muitos jogadores do profissional são oriundos dali, né? Isso daí é fruto, não de agora, é fruto de toda a vida, mas com certeza está evoluindo cada vez mais e vai ser uma das mais tops aí do mundo, certeza. Felipe, obrigado pela participação, sucesso aí no segmento da tua carreira. Obrigado pelo convite, né? E agradecer publicamente aí a oportunidade que o Grêmio me deu. Que nem eu falei antes, saio feliz, muito feliz mesmo por ter participado desse processo e desse projeto que era o grupo de transição. Felipe Endres, um carimbado da categoria de base aqui do Rio Grande do Sul, no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia. Grande abraço para o Felipe Endres, técnico de futebol. Belo trabalho realizado nas categorias de base do Grêmio. Deu sorte, teve sucesso, revelou alguns jogadores importantes para o tricolor, agora vai seguir o seu caminho. Bom, a gente segue o nosso caminho aqui no programa do Futebol Gaúcho ao vivo, falando sobre a Copa Paulo Santana. Acontece o seguinte, ó, já está na sua tela aí, que nós teremos no próximo dia 9, na quinta-feira agora, uma premiação dos melhores jogadores da Copa Paulo Santana, inclusive o melhor de toda a competição. Aqui, ó, no detalhe na tela para você, tá? Na próxima quinta, nós vamos fazer toda a cobertura da premiação. O melhor goleiro da competição escolhido, o Fábio, goleiro do São José. O Diego Superti, do Cruzeiro, aqui de Porto Alegre, ele foi escolhido o melhor lateral direito. O Centeno, zagueiro do Aimoré, o melhor zagueiro pela direita. O Gullit, melhor zagueiro pela esquerda. E o Dudu, do Zequinha, do São José, do Zeca, o melhor pela lateral esquerda. O Faísca é o primeiro volante da seleção do campeonato, do Clube Esportivo Aimoré. O Rodrigo Vitor, do Pelotas, o segundo homem do meio-campo. O Diego Torres, a gente já tem conversa agendada com ele aqui para o canal. Diego Torres, do São José, o melhor meio-campista, mais pela esquerda. E aí, 3 atacantes. A nossa seleção é para frente. O Nuno, do Aimoré, é o primeiro atacante, seguido do Kelvin, do Zequinha também, do São José. O Nuno é do Aimoré, o Kelvin é do São José. E o França, centroavante França, o melhor jogador, o melhor atacante do Esporte Clube Cruzeiro. Mas aí tem um detalhe importante. A seleção é essa. Esses são os 11 melhores. Tem o técnico também, que é o Jax, técnico do São José. Só que tem o melhor jogador. E agora é que são elas. Volta para a tela de novo pelo seguinte. Tem aqui, ó, a escolha do melhor jogador será anunciada apenas na próxima quinta-feira. Tem o Fábio, do São José, o França, do Zequinha, e o Diego Torres, também do Zequinha. O França, do Cruzeiro, perdão. França, do Cruzeiro, e o Diego Torres, do Zequinha, do São José. Os 3 estão concorrendo ao melhor jogador da Copa Paulo Santana. E isso só vai ser revelado
na próxima quinta, agora dia 9, a gente vai trazer todos os detalhes para você. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte, eu tenho que mandar os abraços, né? Um abraço para a galera que está nos assistindo no canal Futebol Gaúcho no Facebook. Aqui, ó, nosso bloquinho bonito. O Ronaldo, que está em Voti. Abraço, Ronaldo. Obrigado pela audiência. O Alex Mano está nas nossas redes sociais participando conosco. O Anderson Lobata, de Rio Grande, torcedor do São Paulo. O José Hag, torcedor do Cruzeiro, está aqui, tem espaço no canal Futebol Gaúcho. Araújo, aquele abraço para ti, meu parceiro. O Wagner Santos, que está em Vacaria. A gente vai falar sobre o Glória na semana que vem. Jorge Silva e o Nivaldo Pelizaro, são dois que estão também participando e interagindo no nosso canal. O Daniel Silva está em Inglês, Santa Catarina, está melhor que nós, né? Que estamos aqui trabalhando. O Daniel está lá numa boa. A Regina Aquilino e a Sandra Cavalheiro são alguns dos que estão participando conosco nas redes sociais. Do canal Futebol Gaúcho, aliás, divulgue para os seus amigos, compartilhe canal Futebol Gaúcho no Facebook. Porque aqui, meu amigo, a gente trata o nosso futebol com muita categoria.